A pandemia do coronavírus. Carlos, não havia uma pessoa com essa inteligência. Queria ter uma pessoa normal, um pouco de inteligência para viver o primeiro o presidente da República. Ele nunca obrigado a conhecer tudo. O que ele deveria saber? Ele deveria saber que ele deveria chamar o seu ministro da Saúde, deveria reunir toda a comunidade científica, criar um comitê de crise, juntar os governadores e os secretários da Saúde, criar um protocolo, orientar a sociedade brasileira, sabe, com base num protocolo que valeria para os 8,5 milhões de quilômetros quadrados desse país, Antônio Carlos. É simples assim. E a partir daí, ter comprado a vacina quando a gente teve chance de comprar muitas vacinas, quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, ofereceu vacina para o Brasil, acontece que o presidente da República não acredita no Covid. Ele até hoje continua brigando. Ainda ontem ele brincou na live dele dizendo que ele tomou o remédio que ele deu para a EMA, que fica lá no Palácio da Alvorada. Ou seja, ele não se dá conta de que nós estamos vivendo uma pandemia que praticamente é incontrolável, porque ela está nos países ricos e nos países pobres, e as maiores vítimas são as pessoas pobres. E ele deveria saber que o que vai garantir tranquilidade é a vacina. Então, por isso é que nós estamos defendendo, primeira coisa, vacina. Segunda coisa, sabe, auxílio emergencial de R$600 para todo mundo, porque o povo está passando fome. E você sabe aí no Rio de Janeiro que o povo está passando fome. Depois ter uma política de crédito para pequenos e médios empreendedores manter o seu comércio funcionando, e depois uma política de investimento em infraestrutura para que a gente possa voltar a crescer e gerar emprego. Isso é o mínimo que um presidente da República deveria ter feito. Você está lembrado que quando houve a crise econômica de 2008, que quebrou o Lehman Brothers nos Estados Unidos, você está lembrado que eu disse que a crise para nós era mais uma novinha. Nós vamos sair dessa crise. O que nós fizemos? Nós colocamos dinheiro para o país crescer, nós colocamos dinheiro para empréstimo, e nós fizemos o país crescer, e terminei 2010 com um crescimento de 7,5% do PIB. Não é difícil fazer, é apenas ter vontade e compromisso com o povo brasileiro para que a gente pudesse ter o povo sofrendo menos do que ele está sofrendo. Acredita que tem chance de vencer o atual presidente Jair Bolsonaro, ou o PT precisa rever alguns pontos? Até mesmo que tem chance de vencer. Tá me ouvindo agora, presidente? Está me ouvindo agora? Ah, sim. O senhor acredita mesmo que tem chance de vencer o atual presidente Jair Bolsonaro nas próximas eleições, ou o PT precisa rever alguns pontos? Eu quero uma síntese de 2022, porque hoje ainda não tem candidato, uma questão pessoal. Não se trata se o Lula vai vencer ou não o Bolsonaro. Eu vou repetir uma coisa que eu te disse no começo. O povo brasileiro vai derrotar o Bolsonaro. O povo brasileiro vai fazer uma opção pela democracia, vai fazer uma opção pela decência democrática, por alguém que seja humanista, por alguém que respeite, por alguém que goste de paz e não de guerra, por alguém que queira distribuir livros nas escolas ao invés de armas para os milicianos. Sabe, de alguém que não faça discurso de ódio 24 horas por dia, de alguém que fale de amor. É essa pessoa que vai ser escolhida pelo Brasil para mudar a história do Brasil. E eu estarei dentro dela, e eu espero que você também esteja, Antônio Carlos. Bom dia, Felipe. Bom dia, Antônio Carlos. Eu gostaria de saber do Lula, você tem falado na criação de uma frente ampla de esquerda para enfrentar o Bolsonaro, não apenas no seu nome, mas numa frente ampla. O seu ex-ministro, Ciro Gomes, que foi candidato a presidente na última eleição, disse agora recentemente que vai partir com tudo para cima do Lula. Você acha que há chance de formar essa frente de esquerda, Lula? Olha, primeiro é difícil a gente pensar numa frente ampla de esquerda. Se é uma frente de esquerda, é uma frente de esquerda.
Uma frente ampla pressupõe você ir além da esquerda. Pressupõe que você vai ter que conversar com os eleitores que não são de esquerda. Mas isso sempre foi assim. Vamos ver o seguinte. Em 2002, quando eu ganhei as eleições, eu tive 41% no primeiro turno e 62% no segundo turno. Ou seja, de 40 para 62 foram 20% a mais de eleitores que entraram na campanha de pessoas que não eram de esquerda. Então, na verdade, nós temos que fazer uma composição, não apenas na perspectiva, sabe, da esquerda, mas você até centro-esquerda, e depois você tem que conversar com os eleitores como um todo. Quando a gente está conversando com o eleitor, a gente não está escolhendo o eleitor. Você está falando para o povo brasileiro. E eu quero falar com todos os milhões de brasileiros que existem nesse país, que vão votar, para que essas pessoas assumam a responsabilidade de recuperar o Brasil. Antônio Carlos, pelo amor de Deus, o Brasil não é o país do ódio. O Brasil era considerado pela ONU o país mais feliz do mundo, era o povo mais esperançoso do mundo. O Brasil hoje virou pária mundial. Ninguém quer receber o presidente Bolsonaro, ninguém quer vir aqui no Brasil visitar o governo. Ou seja, é um governo que não existe. É um governo que não conversa com a sociedade, que não conversa com o movimento social, que não conversa com o sindicato, que não fala em desenvolvimento, que não fala em emprego, que não fala em aumento de salário. Quando dá aumento de salário, dá para ele mesmo. O que as pessoas se esquecem é que quando eu fui presidente, eu fiquei 8 anos sem aumentar o salário do governo. 8 anos. Então, veja, eu penso ganhar as eleições. Eu acho que o companheiro Ciro Gomes está equivocado, mas como ele é uma pessoa que já tem uma certa idade, sabe, mais próxima da minha idade, eu não vou ficar dando conselho para o Ciro. Ele fez uma opção, que Deus o abençoe, que ele siga o seu caminho, sabe, e que ele tenha mais sorte do que teve nas outras eleições. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: eu ainda não decidi se sou candidato, posso ser candidato, eu tenho que ter responsabilidade ao tomar a minha decisão. Se for candidato, serei candidato para ganhar as eleições, e vou dizer para vocês que nunca será mérito pessoal, sempre será mérito do grau de consciência política do povo brasileiro, que votou em 2018, sabe, eu diria, pressionado por uma quantidade de mentiras contra o PT, contra mim, ganhou as eleições porque eu não pude ser candidato. Você está lembrado que quando eu fui preso, eu cresci 16 pontos depois que eu fui preso. E eu tinha certeza que eu ganharia as eleições, mesmo estando na Polícia Federal. Aí não permitiram que eu fosse candidato. Eu estou com muita paciência esperando. A verdade é que eu já tenho 75 anos de idade, eu me sinto bem, ando todo santo dia 9 quilômetros, Antônio Carlos, 9 quilômetros. E vou lhe dar um conselho: ande também 9 quilômetros, faça exercício, porque eu sou um ser humano que gosta da vida e quero pelo menos ver se eu vivo. Também 9 quilômetros, faça exercício, porque eu sou um que efetivamente não pensa no Brasil, não querem construir nada, não querem que o Brasil vire uma grande nação. O que eles querem? Vender. Vender. É como se eu chegasse na tua casa e começasse a falar: Antônio Carlos, vende a televisão, Antônio Carlos, vende o sofá, Antônio Carlos, vende a cama, Antônio Carlos, vende o fogão. Sabe? Não. O Brasil é um país grande, o Brasil não tem que vender o seu patrimônio, o Brasil não tem que vender a Eletrobras, o Brasil não tem que vender o Correio, o Brasil não tinha que vender a Embraer, o Brasil não tem que vender a Petrobras. Esse país precisa de indústrias muito fortes para que a gente possa induzir o desenvolvimento econômico, o investimento em pesquisa. Me parece que essa gente não pensa, me parece que essa gente não tem alma brasileira, e me parece que essa gente quer vender porque não sabe ter criatividade para incentivar o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento industrial e incentivar a política de geração de empregos e distribuição de renda para o nosso povo. Um bom tempo preso, saiu, recuperou os direitos políticos, está casado de novo. Que lição o senhor tirou de tudo isso? Olha, a lição, eu sou um homem que creio muito em Deus, Antônio Carlos. A lição que eu tirei de tudo isso é que eu passei por uma provação.
Eu me preparei muito para, ao sair da prisão, não deixar que o ódio tomasse conta da minha alma. Eu, aos 75 anos de idade, eu quero viver bem cada dia. Eu quero ter prazer cada dia. Eu quero que o amor que eu tenho dentro de mim possa crescer e ser distribuído, ser compartilhado com outras pessoas. Então eu não fico preocupado. Quem deve estar sofrendo muito são as pessoas que mentiram a meu respeito. A Rede Globo de televisão deve estar sofrendo muito. Eu acho que eles não dormem, sabe? Porque eles sabem que mentiram 4 anos contra mim. Eu acho que o Moro, sabe? Eu vi uma foto dele esses dias muito gordo de comer hambúrguer nos Estados Unidos. Ele sabe que ele mentiu a meu respeito. Eu acho que o Dallagnol e os procuradores mentiram a meu respeito. Os delegados que fizeram inquérito mentiram a meu respeito. Então toda essa gente eu acho que está sofrendo mais do que eu. Porque eles não deveriam ter feito o que fizeram com o Inocente e não deveriam ter feito o que fizeram com o Brasil. Porque no fundo, aquele processo da Lava Jato, tão famoso, causou no Brasil 4 milhões e 400 mil desempregados. Deu um prejuízo de deixar de investimento no setor produtivo de 172 bilhões de reais. Então essa gente vai pagar, mas isso é um processo histórico, que pode demorar 10 anos, 15, 20 ou 30 anos. Então eu estou aqui, sabe, livre, leve e solto, para poder continuar viajando o Brasil, para continuar dizendo para o povo: é possível a gente construir um país grande, é possível a gente voltar a ter emprego formal, é possível a gente poder cuidar da família da gente tranquilamente, ter a nossa casinha, é possível a gente poder comer um churrasquinho no final de semana, é possível a gente poder passear com a nossa família. Ninguém tem que mendigar um prato de comida nesse país. Esse país é possível construir, nós já fizemos isso. Quando eu era presidente, o Brasil era um país adorado no mundo, porque a Inglaterra gostava do Brasil, a Alemanha, a França, a Rússia, a China, os Estados Unidos, ou seja, o Brasil era motivo de orgulho para todo mundo. E hoje o que virou o Brasil? Porque você tem um governante que tem ódio, você tem um governante que não gosta das pessoas, você tem um governante que não gosta do povo, ele gosta dos milicianos dele. É disso que ele gosta. A coisa que ele mais adora é ver um miliciano na porta do palácio gritando mito. E ele acredita. Ele acredita. Né? Ele não sabe da fragilidade da palavra mito, mas ele acredita. Então, sabe, esse cidadão não vai consertar o Brasil. Ele destruiu esse país. E você sabe que consertar o Brasil vai ser uma tarefa muito grande. Eu, como no meu tempo de metalúrgico, a gente fazia mutirão para ajudar as pessoas a construir casa, a colocar o sistema elétrico numa casa, a fazer poço numa casa, a fazer uma fossa numa casa. Eu vou estabelecer isso no Brasil. Nós temos que fazer um mutirão de homens democráticos e mulheres democráticas, de gente de bem, de gente que tem amor para dar e distribuir para poder consertar e recuperar o nosso querido Brasil.